Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de julho e da maratona literária de inverno. Julho foi um mês de 8,80, tá? Eu li coisas legais, mas eu acho que eu tava esperando bem mais desse mês, até porque tava rolando a maratona, né? E eu sempre tento participar muito das maratonas. Mas enfim, bora conversando sobre esses livros. Me digam aqui nos comentários o que foi que vocês leram durante o mês de julho, se vocês participaram da maratona literária de inverno, o que vocês leram, como é que foi o saldo final. E também aproveita para já deixar um like para ajudar na divulgação do canal, se inscreva se você não for inscrito e lembrando que se você tiver interesse de adquirir algum livro ou qualquer outra coisa no site da Amazon, por favor, adquira utilizando os links que estão sempre aqui embaixo no box de descrição. Porque comprando através desses links, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom? E claro que também tem cupom de desconto para compras no site da editora Wish, tá? Que também é o mesmo esquema aí, né? Você comprando por esse link, utilizando esse cupom, você ajuda o canal sem estar pagando nada mais por isso. E bem, como vocês sabem, todo mês eu organizo uma leitura coletiva e a leitura coletiva que eu organizei durante esse mês foi de O Urso e o Roxinol. E aqui nós vamos estar acompanhando a Vásia e a família dela quando chega a sua nova madrasta ali naquela vila, né? E também um padre. Esse padre é um tanto fanático e ele acaba contaminando as pessoas daquele lugar através do medo, sabe? E isso acaba afetando diretamente a segurança delas. Porque como ele vai mudando os costumes daquela região, as criaturas mágicas, né, da floresta que costumavam proteger aquele povo acabam sendo distanciadas. E mesmo que a gente tenha um padre aqui, ele não trata, por exemplo, a religião católica como vilã. E sim o fanatismo religioso e o desprezo pelas crenças do próximo. E, gente, uma coisa que eu acho essa capa muito bonita. Só que, depois que eu li o livro, eu acho que ela não faz muito sentido, tá? Tanto por causa desse tema aí relacionado ao fanatismo religioso, que não é nem um pouco infantil. E quando você olha pra essa capa, você acha que vai ser uma história fofinha e não é, sabe? A gente vai estar tratando muito sobre essas questões religiosas, sobre criaturas mágicas. Vão ter algumas mortes aqui. E também tem muita questão sobre qual era o papel da mulher nessa época, sabe? De como é que eram feitos os casamentos arranjados. Ela tinha que cuidar do lar, essas coisas. Então, assim, vai ter muita crítica a isso. É um livro que traz críticas realmente excelentes. Só que, assim, quando você vê esse livro com essa capa, dá uma impressão que é uma história mais fofinha, mais infantil. Só que ela não é, ela é bem adulta, tá bom? Então eu gostei bastante, eu super recomendo esse livro pra vocês. E apesar dele fazer parte de uma trilogia, eu acho que ele encerra muito bem, sabe? Eu acho que no segundo livro a autora deve tratar outras coisas. Estou curiosa, quero continuar lendo, mas esse aqui eu achei que fechou bem, sabe? Eu fiquei bem satisfeita com o final. Aí eu li Os Pequenos Homens Livres, né, que era o livro da leitura coletiva da Maria do Xícara Quente, né, da leitura de Discworld. E esse é o primeiro livro da minissérie da Tiffany Dolorida que se passa dentro da série de Discworld. O livro tem um tom bem infantil, né, ele é destinado para crianças mesmo, bem diferente de quando eu li Lordes e Damas e Pequenos Deuses. E aqui nós vamos ter uma menina que ela vai estar se descobrindo como bruxa e ela tem que resgatar o irmãozinho que foi sequestrado pela rainha das fadas. Eu adorei essa história, a Tiffany é uma criança muito esperta, muito corajosa. Tem algumas características, alguns comportamentos dela que são bem típicos das bruxas do universo do Discworld. E isso foi bem gostoso de ver, né, de como é que essas características vão se apresentando quando a bruxa ainda é uma criança. Tanto a questão dela ser uma pessoa mais lógica do que emotiva e também o comportamento que impõe respeito às pessoas. O universo onde ela viaja, né, pra poder buscar o irmão é incrível, eu simplesmente adorei, eu amo a criatividade do Terry Pratchett. Acho que esse livro só não foi perfeito pra mim, porque o que dá nome ao título, né, que são Os Pequenos Homens Livres, que são umas criaturinhas que ajudam a Tiffany, eu não gostei tanto deles assim. Eu acho que a Tiffany se sobressaiu muito mais. Eles têm algumas piadas que são bem infantis, né, e eu acho que talvez seja porque eu passei um pouquinho da idade de ler esse livro. Mas quando eu penso em mim mesma, mais nova, sabe, criança, eu acho que seriam os tipos de piadas que eu iria rir muito. Mas enfim, eu adorei esse livro aqui, eu super recomendo para crianças também, tá bom? E eu só tenho a agradecer a Maria por ela ter me apresentado o universo de Discworld. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês uma playlist no canal dela, onde ela fala sobre vários livros do Discworld, porque assim, ela já leu muito mais do que eu, e obviamente ela tem muito mais propriedade pra falar sobre esse universo e o Terry Pratchett do que eu. Então assim, não se esqueçam de ir lá conferir. Também acabei lendo Extraordinário, que é um livro que eu achei na rua, então assim, eu tinha mais que a obrigação de ler, porque assim, o destino estava mandando eu ler.
E eu não vou falar muito sobre esse livro, porque eu já fiz uma resenha aqui no canal, onde eu falo sobre o livro e sobre o filme. E o que eu tenho pra adiantar pra vocês é que eu sempre tenho muito medo de livro hypado. E esse livro foi hypado alguns anos atrás. E esse aqui foi um dos casos que, apesar do hype, eu realmente gostei, sabe? Foi uma leitura que foi agradável, que valeu a pena. Mas eu vou deixar nos cards aqui a resenha pra vocês conferirem lá. Eu acho que até aí o mês estava indo ótimo pra mim, sabe? Só que aí eu comecei a ler outras coisas que não foram tão boas assim. O primeiro deles foi o livro Confissões, da Kanai Minato. E na verdade esse aqui eu ouvi o audiobook pelo Storytel. Eu já tinha escutado muitas pessoas elogiando esse livro, tá? Porque ele vai estar tratando sobre uma professora que teve a sua filha assassinada e ela sabe que foi um dos alunos dela e ela tá buscando vingança. Ela pede demissão, né? Mas no último dia de trabalho dela, ela fala pra turma que sabe quem foram responsáveis e a gente vai estar acompanhando o impacto disso na turma. Eu fiquei bem entretida no audiobook porque ele é um livro que vai direto ao ponto, ele não enrola, ele é até um livro bem curto, tá? A autora vai contando através de pontos de vista diferentes, vai montando a história como se fosse um quebra-cabeça. E tudo isso eu achei muito interessante. Só que assim, pelo nível de impacto que eu estava vendo as pessoas terem, né, lendo esse livro, que ficavam, oh meu Deus, foi assim, surpreendente, incrível, que não sei o que, eu não estava esperando. Eu não tive essa sensação, na verdade eu estava até esperando algo do tipo. Eu só me questionei em alguns momentos se a professora, no caso, teria realmente coragem de fazer, mas eu já estava esperando algo relacionado. E eu acho que talvez seja um livro que não vai agradar muitas pessoas, porque tem muitos comportamentos ali que são estranhos pra gente. Por exemplo, tem pessoas ali em volta, né, mães de alunos, que se incomodam do porquê que uma mãe solteira é professora. Sabe, tem alguns preconceitos assim que não fazem muito sentido pra gente. Também tem a questão de quanto que os alunos são cobrados na escola e de como que isso mexe com a cabeça deles. E assim, gente, é uma cultura muito diferente da nossa, sabe? Eu imagino que para algumas pessoas vá parecer irreal ou muito viajado, mas assim, leve em conta que a cultura é diferente. De qualquer forma, foi um suspense bacana, sabe, de acompanhar. Mas eu não achei tão surpreendente assim. Eu fiquei entretida, curti, mas não foi incrível, sabe? Foi só legal. Mas eu ainda vou querer ler os outros livros dela. Inclusive eu vi que Penitências, né, já tem no Storytel. Eu devo estar ouvindo em breve, comentando com vocês. Aí, gente, eu li o último livro da série Percy Jackson, que é O Último Olimpiano. E assim, foi um livro legal, foi uma conclusão legal, mas eu achei que foi o pior livro da série. Ele é muito inferior aos outros. Tipo, ele tem cenas de ação e tudo mais, e isso realmente empolga. Só que o meu grande problema com esse livro é porque sempre foi utilizado, dentro da série, né, artifícios como sonhos, visões, coisas do tipo, sabe? Só que aqui o autor perdeu a mão de uma forma que vocês não têm ideia. Ele fazia isso praticamente o tempo todo. E parecia que ele literalmente não sabia o que fazer com a história dele e escolheu a forma mais fácil de juntar as peças para poder dar a conclusão. Então isso foi uma coisa que realmente me incomodou, porque aconteceu muitas vezes. Mas, em compensação, pelo andar da carruagem, eu percebia que tinha um personagem que provavelmente ia ter uma redenção. E eu sempre me preocupo com essa questão de um personagem tendo redenção, porque se for mal feito, eu não gosto, sabe? Fica ruim. Só que aqui não, eu achei até que foi bem feito, eu achei legal e tudo mais. Então, no geral, foi uma série bem divertida, foi um último livro até bacana, mas deixa a desejar na questão de escolha de narrativa. E assim, gente, Percy Jackson tem um final bonitinho ali, né, com os fatos que estão acontecendo, mas tem uma frasezinha, um negocinho que acontece ali que dá abertura para uma outra série, que no caso, se eu não me engano, são Os Heróis do Olimpo. Só que assim, eu acho que 5 livros pra mim foram o suficiente, então, mesmo com essa frasezinha, ela não é o suficiente pra me fazer ter interesse de ler uma outra série, sabe? De, sei lá, acho que são 5 livros também. Então, assim, eu acho que esses 5 livros do Percy Jackson foram divertidos e me bastaram. Então, assim, por mim, está concluído. E mesmo esse tendo sido, assim, o livro mais fraquinho da série pra mim, eu ainda me diverti. Aí, eu concluí a leitura de Milhas de Distância, e aqui nós vamos ter o Miles, que ele era apaixonado pela Vivian há 3 anos, só que agora, 18 meses depois de uma tentativa de suicídio dela, ela permanece em coma, e ele não sabe muito bem quem ele é sem ela. E nisso ele acaba viajando pra Islândia, sabe, com a proposta de fotografar o sapato favorito dela em algumas paisagens do local. O livro é todo narrado através de mensagens dele pra Vivian, né, mensagens que ela não vai ler, porque ela tá em coma, mas você vê que é uma forma que ele tá muito apegado à lembrança dela. Eu vi muito potencial nesse livro, porque eu vi que ele ia estar ali trabalhando a questão de luto, questão de gênero, problemas familiares.
sobre seguir em frente, só que eu achei que a autora passou muito superficialmente por todos esses temas. Eu precisava que ela se aprofundasse mais para eu poder me emocionar de verdade. Tem algumas passagens que eu achei até bem emocionantes, mas eu senti que eu precisava de mais. Eu senti que ela tinha muita coisa que ela podia explorar e abordar e não sei por que ela não fez. Eu senti como se ela tivesse um pouquinho de medo de ir além e acabar tornando o livro um tanto pesado. Eu achei um livro regular, mas eu sou uma pessoa que sou um pouco difícil de me emocionar, então acho que talvez vá funcionar com outras pessoas, mas pra mim eu precisava de mais. Aí eu ouvi o audiobook Canção das Sereias, e aqui nós temos um caso onde sereias mortas são encontradas e a Irmandade da Luz acaba enviando uma cavaleira e a pupila dela para investigar o caso. Pelo tamanho da história, eu acho que ele pode ser considerado uma noveleta, e o foco seria na relação entre a pupila e a cavaleira. E elas resolverem ali as suas desavenças enquanto estariam solucionando o caso. E assim, gente, o problema desse audiobook pra mim foi porque se ele tivesse desenvolvido bem essa relação entre as duas, ok, sabe, tranquilo. Mas acaba sendo um clichê, a menina ali, ela é meio rebelde a troco de nada, sabe? E não tem muito desenvolvimento. Aí, sobre o universo, as magias e tudo mais, eu vi potencial, parece ser bem criativo, mas parecia que eu tava lendo a amostra grátis de um livro, sabe? Como se estivesse faltando um pedaço. Esse aqui não era pra ser uma noveleta, parece só um capítulo perdido. E sobre a investigação em si das sereias, né? A gente termina o audiobook e continua sem saber de nada, né? Porque dá indício que vai ter uma continuação, só que essa continuação nem existe ainda, tá? Só que assim, ele é curto, mas mesmo ele sendo curto, ele parecia que não me entregou nada. Então, assim, é uma série aí, né? Não sei, né, que seria série, não sei se o autor escreveu ainda, que eu não tenho a pretensão de continuar, porque eu achei que jogou muitas coisas e não explicou nada. Então eu fiquei tipo, pra quê? Então, assim, foi uma leitura que não funcionou nem um pouco pra mim. Mas enfim, gente, foi isso que eu li durante o meu mês de julho. Eu esperava um mês melhor, sabe? Eu gostei muito, né, dos primeiros livros, né, Pequenos Homens Livres, Extraordinários, O Urso e o Rouxinol, mas os outros tiveram certas falhas que não me empolgaram. Foram livros que, ok, ou regular, sabe? Mas assim, eu queria mais, eu queria ter feito leituras melhores esse mês. Mas enfim, vamos conversar aqui nos comentários como é que foi aí a maratona de vocês, tá bom? Me contem se vocês já leram algum desses livros que eu citei aqui, vamos conversar. E por favor, né, não saia do vídeo sem deixar um like, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. E gente, por favor, sempre que vocês assistirem vídeo, comentem, sabe? Conversem comigo, porque se vocês não comentarem, não conversarem comigo, não tem por que eu criar um canal, né? Então, por favor, comentem e vamos bater um papo, tá? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!